Muito bem, 19h17. Eu prometi que começaria pontualmente às 19h17. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Jo Campanharo, para quem não me conhece ainda, eu sou especialista em treinamento e desenvolvimento profissional, com quase 40 anos de vivência dentro do ambiente corporativo e com forte ênfase na área comercial. O conteúdo que a gente vai ver hoje, o papel do líder enquanto desenvolvedor de talentos, faz parte do Gerente Treinador, que é um programa completo, né, onde nós capacitamos o gestor para que ele treine a sua equipe de vendas. Nós, a partir do mês de junho, se tudo correr bem, nós já teremos o Gerente Treinador em videoaulas disponível para quem tiver interesse. E já a partir de maio, nós estamos disponibilizando os seminários com 2 horas de duração. Esses seminários é para quem quer ter esse conteúdo ao vivo, online ao vivo. Tem pessoas que não gostam de videoaulas, né? E o seminário é uma oportunidade de interação. Então, a gente responde a dúvidas, faz exercícios, enfim. A gente trabalha em equipe. Hoje nós vamos discutir o desenvolvimento de talentos na sua equipe. Um aviso que eu gosto de dar, a gente vai falar bastante de venda, mas quem estiver presente, que não trabalha com vendas, é só adaptar esse conteúdo à sua realidade. Essa loura bonita aí era eu, há algum tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás. Como vocês podem ver, eu sou uma profissional que vim da área de marketing, minha última formação em filosofia. Tenho certificação em coaching também, mas não atuo como coach. Hoje eu trabalho com mentoria. E professora convidada da FGV em Minas, o IBS. Especialização internacional em marketing de relacionamento e varejo. Eu atuo fortemente no varejo. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, e vocês podem responder no chat, por favor, qual é a nota que você dá para a sua equipe de vendas? De 1 a 10. Menos de 1 não vale, tá bom? Qual é a nota que você dá para a sua equipe de vendas? Juliana, 6. Laura, 6. Tadinho dos vendedores. Só chegou da Juliana e da Laura. Ok, Silvia, 7. Foi um pouquinho mais generosa. Luciana, 5. Tadinhos, não sejam tão malvados. Jéssica, 6. Ninguém vai dar um 8, 9. Legal. Nós gostaríamos, eu acredito que todos nós, que a nossa equipe fosse 10, concordam comigo? Então, a minha pergunta é o que está faltando para a sua equipe ser nota 10? Porque eu tenho uma frase que eu repito muito, né? Essa minha formação em filosofia me deixa, às vezes, filosófica. Reclamação não gera solução, correto? Ficar reclamando que a equipe é ruim não vai mudar a equipe. Então, cada vez que você analisa o desempenho da sua equipe, você tem que parar e pensar, peraí, por que a equipe está assim e o que eu tenho que fazer para mudar? Aliás, em qualquer situação da vida, a pergunta é sempre essa. O que eu estou fazendo para ter esse resultado?
e o que eu preciso fazer para mudar esse resultado. Então, o que está faltando para a sua equipe ser nota 10? É óbvio que você vai ter respostas que são suas, né? Eu não vou me intrometer na tua resposta, mas eu tenho algumas dicas sobre o que você pode fazer para a sua equipe ser uma equipe nota 10. Primeiro passo é o gestor incentivar. O vendedor, ele é um indivíduo, você, gestor, é outro indivíduo, são duas pessoas que interagem. Incentivar a sua equipe para que ela busque o autodesenvolvimento é o primeiro passo. E muita gente fala, mas isso é suficiente? Claro que não. É incentivar e acompanhar. O acompanhamento, ele tem que ser feito de perto. Você tem que estar ali sabendo o que está acontecendo com a equipe. Segundo passo, dar orientação, mostrar o caminho. Porque às vezes a gente pensa que eu sei fazer isso, eu sei que é assim, o outro também sabe. O fato de eu saber não significa que o outro sabe. E quando eu sei, eu penso que o outro sabe. Mas essa não é a realidade. Muitos vendedores que eu encontro ao longo da minha jornada, ao longo das minhas consultorias, nunca abriram um livro de vendas, nunca viram um vídeo sobre vendas. E hoje nós temos tudo isso de graça na internet. Está aí ao alcance de todo mundo. Não, você não precisa ser privilegiado, porque se você tem um celular, você tem acesso. Se você for no YouTube e pesquisar lá, e aí vem um detalhe que eu gosto de deixar claro também, informação não significa conhecimento. Informação você tem sobrando. Você tem que filtrar essa informação para que você armazene o conhecimento que é pertinente, aquele conhecimento que é útil para você, para a sua equipe. Agora, se você não orientar, não mostrar esse caminho para o vendedor, vai ser muito mais difícil para ele encontrar sozinho. A dica aqui, mostrar o caminho. Fulano, olha, eu vi um vídeo de vendas, olha que interessante, e manda o link. Vê o que você acha. E depois lembrar de falar aqui, assistiu o vídeo, o que você achou? O que você aprendeu com aquele vídeo? E são vídeos de 5 minutos, 2 minutos, e é claro que tem os vídeos de 30 minutos, que provavelmente traz muito mais informação. Terceiro passo, dar ferramentas. O que é dar ferramentas? Fornecer recurso. Independente do tamanho da sua equipe, você pode criar bibliotecas com recorte de jornal, revista. Tem revista especializada em vendas. Tem textos de livros que você vai na internet, tem já o resumo do livro. Vídeos que você acha legal, armazena os links para que você vá compartilhando. Então, isso aí, você não vai gastar nada para fazer. Nada, isso é de graça. E eu brinco muito com isso, porque algumas empresas pensam que tem que contratar uma consultoria que vai gastar R$100.000 para treinar uma equipe. Não precisa. Esse acompanhamento, você incentivar, orientar, dar ferramentas, e dar ferramentas às vezes é você tirar 10 minutos do horário de expediente, se o seu vendedor é interno, pega 10 minutos e fala, fulano, você tem 10 minutos para ver um vídeo que eu coloquei aqui no computador para você. Isso pode ser uma ferramenta. Se ele não se interessa fora do horário de expediente, ali dentro do seu expediente, tira 10 minutos e dá para ele essa orientação, esse
essa oportunidade de crescimento. E agora, também um esclarecimento, porque a maioria dos gestores treinam. E eu falo que, se você treina, mas o indivíduo não se desenvolve, você vai treinar e daqui a pouco você perdeu. O que ele aprendeu se perde. Existe uma diferença entre treinamento e desenvolvimento. Treinar é ensinar a fazer. Por exemplo, fulano, eu quero que você dobre essa folha de papel assim, assim, e guarde na gaveta. Você está ensinando a fazer. Agora, desenvolver é ensinar a ser, é ensinar o indivíduo a pensar. Olha só, preciso que essa folha de papel seja dobrada. Como você vai fazer isso? O método é seu. Tem uma frase do Stephen Covey, que é um dos meus gurus, que eu gosto muito, que ele diz: se você interfere no método, você não pode cobrar o resultado. Se o seu liderado perguntar, se o seu vendedor perguntar como eu devo fazer isso, responda com outra pergunta: como você acha que deve fazer? Ensina o indivíduo a pensar. Quando você está provocando reflexões no indivíduo, ele está crescendo, ele não é mais a mesma pessoa. Use essa ferramenta que é maravilhosa, que é a teoria do chá. O que é a teoria do chá? Conhecimento, habilidade e atitude. Quando você dá o conhecimento, você dá o caminho do conhecimento, você gerou uma mudança no indivíduo, né? Aí vem uma nova explicação. Toda vez que você coloca um novo conhecimento na mente, no cérebro, você abre uma via neural, né? É um caminho de conhecimento. E as pessoas inteligentes são aquelas que têm mais vias neurais, a grosso modo, tá? Tem mais caminhos. Todas as vezes que ela precisa de uma informação, ela acessa rapidamente, porque o caminho está pronto. Quando você fornece conhecimento, informação que gera o conhecimento, você está dando saber teórico, cursos, né? Vídeos, textos, enfim. O indivíduo, através do conhecimento, ele desenvolve a habilidade. O conhecimento é o saber e a habilidade é o saber fazer. Colocar em prática o conhecimento que ele adquiriu. O mais complicado na manutenção da equipe é a atitude, é o A da teoria do chá, que a atitude é querer fazer. Quando eu falo motiva, incentiva, conduz, eu estou alimentando o A da teoria do chá, eu estou alimentando o querer fazer nesses indivíduos. E existe alguns conceitos aí para essa teoria do chá. O conhecimento, por exemplo, está ligado ao QI, quociente intelectual. A habilidade ao QE, quociente emocional. E a atitude ao QS, que é o quociente espiritual. Então, o assunto é profundo. Eu estou pretendendo, inclusive, fazer um seminário sobre isso. Ensinar o seu vendedor a ser melhor do que ele é, você está alavancando ou permitindo que ele tenha mais vontade de fazer. É o querer fazer. Essa é uma ferramenta muito boa, tá? Teoria do chá. E o que eu sempre falo, para quem já me conhece, vai lá e pesquisa. Tem muito material que você pode acessar para aprender sobre isso. O conceito que eu tenho de liderança é que o líder é aquele que conduz uma equipe que se autogerencia. Você não precisa estar presente. Comigo ou semigo, a equipe funciona. Todo mundo sabe o que fazer, como fazer, quando fazer, e o mais importante,
faz, independente se eu estou ali ou não. Para eu ter uma equipe autogerenciada, eu tenho que desenvolver pessoas. Senão, eles só vão fazer quando manda e não tem nenhuma vontade de fazer. Eu encontro dentro das empresas uma situação que é corriqueira. São pessoas que estão desestimuladas, elas estão ali para ganhar um salário e nada mais. Elas não se interessam, não evoluem, não saem do lugar. Muda de empresa, mas continua aquela pessoa pequena. Isso é muito normal encontrar dentro das empresas. Quando o líder se propõe a mudar essa realidade, ele cria uma equipe com vontade de fazer, motivada, engajada, e que está disposta a tudo. Tem um livro do Jim Collins, que é Empresas Feitas para Vencer, que ele diz, quando você tem a pessoa certa, qualquer direção que você quiser, ela vai com você, ela toca o barco com você. Pessoas certas são pessoas engajadas, são pessoas que querem fazer. E o Stephen Covey, como eu disse, um dos meus gurus, talvez o preferido, ele diz que nada vai mudar se você não fizer alguma coisa diferente. Então, para alcançar um resultado com a sua equipe que você nunca alcançou, você tem que fazer coisas que você antes nunca fez. E a grande pergunta é, o que eu tenho que fazer diferente disso aí? Diferente do que eu estou fazendo hoje. Tudo que eu faço diferente vai provocar a mudança. E essa mudança ela é importante porque não existe uma empresa 100% com pessoas 50%. Não existe uma equipe 100% com pessoas 50%. Daí a importância de trabalhar o desenvolvimento, o talento, ensinar a ser. Conceito de liderança e gerenciamento que eu carrego comigo. Eu lidero pessoas e eu gerencio tarefas. O triste é quando o gestor fica tentando gerenciar a pessoa e não a competência. Então, quando eu estou liderando pessoas, eu estou ajudando pessoas a caminhar. E quando eu estou gerenciando a tarefa propriamente dita. Só para ilustrar, vocês devem lembrar a Copa do 7-1 foi 2014, né? Foi isso, 2014. Que o Filipão levou uma equipe lá para a Granja Comarico, né? Esqueci o nome, não faz diferença. E debaixo do braço ele levou o livro Líder Servidor, né? Acho que do Hunter, James Hunter. Eu tenho que liderar, mas eu preciso gerenciar, porque tem um líder que é a mãe de todo mundo, é o pai de todo mundo, e a equipe nunca bate meta, a equipe nunca chega onde tem que chegar. Então, eu tenho que liderar, desenvolver, lidar com pessoas, ser humano e tudo mais. Mas eu preciso gerenciar as tarefas. Treinamento é tarefa. E treinamento, ele precisa existir. Como o post que nós fizemos essa semana é doses homeopáticas. Todo dia, mas tem que ser. Pouquinho, mas tem que ser todo dia. O grande desafio dos gestores de vendas é fazer com que os vendedores reconheçam que o baixo desempenho é por falta de conhecimento. Não existe escola de vendedor formal, né? Você quer fazer um curso de vendas, é um curso livre. Você participa de eventos aí, cursos livres. Talvez essa seja
a maior barreira para a gente ter profissionais de vendas. Lógico, né? O marketing é uma ciência e ajuda muito, mas nem todo mundo tem acesso. O que acontece com o vendedor normalmente? Ele entra na empresa e o gerente fala assim: olha, tá vendo aquele cara ali? É o campeão de vendas. Cola nele que você vai aprender tudo. E assim fica. E assim fica ali. Ninguém treina, ensina, porque o vendedor acha que não precisa. Olá, Davi, seja bem-vindo. Eu não preciso aprender nada porque isso aí é intuitivo, e não é. Fazer a sua equipe buscar novos conhecimentos, vou repetir, é desenvolver pessoas, é mostrar a importância dele ser melhor para ter melhor desempenho. Esse aí é o seu papel, conduzir essas pessoas para que elas entendam essa importância. Vendas é o coração e o pulmão da sua empresa. A gente está vendo aí, nessa situação de pandemia, os empresários loucos, porque parou venda, parou tudo. Todo recurso que a sua empresa tem vem de venda de alguma coisa. Então, se vendas é o coração e o pulmão da sua empresa, a única forma de você aumentar sua receita é através do seu time. Você tem que ter essa responsabilidade, esse compromisso de ajudar a sua equipe a vender. E tem gente que fala assim, é fácil falar, né? Essa mulher aí pensa que eu tenho tempo para isso. E eu falo, se você não tem tempo para treinar, para acompanhar, para desenvolver os indivíduos da sua equipe, os membros do seu time, você está dando tiro no pé, você está dando murro em ponta de faca. Tudo acontece através do vendedor. Então, ele tem que ser sua prioridade. Seu foco tem que estar no vendedor. Aqui algumas ferramentazinhas fáceis que você tem disponível e não usa. Primeiro, comunicação. Gente, você tem que abrir canais de comunicação entre você e a equipe. A gente está falando de desenvolvimento de talentos. Se o seu vendedor não te reconhece como uma liderança, ele não vai ouvir o que você fala. Se ele não te reconhece como liderança e não existe nenhum canal de comunicação para que você mude isso, a relação não existe. É uma coisa truncada ali. O canal de comunicação é falar e ouvir, prestar atenção no que seu vendedor diz. Eu fui gerente de marketing da Unimed há muitos anos atrás, vocês não tinham nem nascido. E eu me lembro muito bem de uma situação, nós tínhamos as agências de publicidade e um dia um diretor de uma agência, numa reunião comigo, disse, por que você quer trabalhar esse tema nessa campanha? Eu disse, porque os vendedores trouxeram esse tema. Existe essa demanda, essa falta de conhecimento sobre esse assunto. E o diretor da agência falou, você perde tempo ouvindo o vendedor? Eu falei, perco. Eu perco não, eu invisto tempo ouvindo o meu vendedor. O vendedor, os vendedores da equipe, que não eram meu, eu não era gerente de vendas. O vendedor ele tem um contato direto com o cliente. Então, ninguém melhor para te dar informações sobre como o seu negócio está indo. Então, ouça, comunique-se melhor, crie canais de comunicação, se mostre interessado em ouvir. A importância de você prestar atenção no seu vendedor. Aprender a ouvir. Escuta ativa é escutar desligando a mente. Se você está ouvindo e pensando, você não ouviu, você não prestou atenção. Então, a escuta ativa é aquela escuta que você para o que você está fazendo e presta atenção no que o outro está dizendo.
Isso é escutar com eficácia. Nós vamos ter, hoje é um webinar muito rápido, né? Tudo bem superficial. No dia 18 de maio, nós temos um seminário de 2 horas, onde a gente vai estar falando parte desse conteúdo, como eu expliquei no início, quem não estava aí no início, o seminário é o curso Gerente Treinador em partes, tá que nem Jack o Estripador, né? Pedacinho, pedacinho. Dia 18 de maio, 19h15, vocês com certeza vão receber alguns convites e eu espero ter vocês lá. Dando sequência, me diga o que vocês estão vendo, pode escrever no chat, nessa tela. O que vocês estão vendo nessa tela? Vamos lá. Davi, que chegou depois, escreve aí para mim. O que você está vendo aí? Sequência lógica com adição. Jéssica está vendo somas certas e outras erradas. Uhum. Mas o que vocês estão vendo aí? Ninguém viu mais nada? A Jéssica me disse aqui algumas somas certas e outras erradas. É isso que a gente espera de um líder. Porque o líder normalmente, ou a pessoa normalmente me responde aqui, nossa, tem 2 erros aí. 3 mais 3 não é 5. 2 mais 2 não é 5. Essa é a resposta que eu ouço. Só que, além de 2 erros, eu tenho 4 acertos, certo? E geralmente, o líder, o gestor, ele encontra os erros, mas não enxerga os acertos, né? É mais ou menos assim. O erro é fácil da gente ver, e o acerto nem sempre. E o vendedor ou o seu colaborador se sente desse jeito. Quando erramos, a bronca vem a jato. Quando acertamos, o elogio vem de jegue. Quando vem, porque às vezes não vem. O feedback é uma segunda ferramenta que ela está disponível, ela é grátis. Você não precisa gastar nada. E você consegue desenvolver talentos, evoluir pessoas através do feedback. O feedback é uma ferramenta de evolução. Quando você não dá feedback, você submete o indivíduo à tortura psicológica. Ele fica se torcendo e perguntando: será que eu estou indo bem? Será que é isso mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Então, dê feedback, ofereça feedback, porque o feedback ele vai te ajudar a criar esse vínculo, criar um ambiente que eu chamo ambiente propício ao desenvolvimento. Estabelece confiança, cria empatia, né? Lembrando, antes de qualquer ação existe uma intenção. Qual era a intenção? E nós, como a gente enxerga primeiro o erro, a gente tem que se perguntar qual era a intenção
do indivíduo quando ele praticou aquela ação. Antes de dar um feedback corretivo, entre aspas, que eu chamo de feedback de melhoria, pergunte qual era a intenção quando você fez isso. E, a partir daí, você pode trabalhar a correção da falta do ato. Terceira ferramenta para evoluir, para desenvolver a sua equipe, treinamento de técnicas de vendas. Senhores, nunca houve um vendedor que tenha nascido pronto, grande. Tudo em vendas é aprendido. Tudo em vendas é aprendido. E muita gente nunca vai bater uma meta, ser um campeão de vendas, porque ainda acredita que o vendedor nasce pronto. Nunca houve um vendedor que tenha nascido pronto. Assim como não tem médico, engenheiro, advogado que nasce pronto. Para você ser um profissional, você tem que estudar. Se você não estudou, você não é profissional. E desde 1916, ou seja, há mais de 100 anos, o Henry Fayol disse que venda é uma ciência. Há mais de 100 anos nós sabemos disso. Mesmo assim, dificilmente a gente encontra um profissional de vendas para te atender. E venda, ele é um processo lógico. Venda tem começo, meio e fim. E tem método. Eu gosto muito quando eu pergunto para os gerentes qual é o método de venda que você usa na sua equipe, com a sua equipe. Quem quer me responder? Qual é o método de vendas que você usa com a sua equipe? Cri, 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 cri. Não tem? Ninguém usa método nenhum de vendas? Aí, Davi, me ajuda. Qual é o método de vendas que você usa? Luciana também? Eu sei que é a Luciana Dalla, que está aí. Eu sei que ela tem um método de vendas. A Jéssica, eu não sei. Laura. Luciana está treinando comigo, mas sua equipe tem um método de vendas. Qual é o método de vendas que nós estamos treinando com a sua equipe? Gente, o método é um norte. O método é uma direção que você dá para a equipe. Para cá, na outra tela. Se você não tem um método de vendas, cada vendedor vende de um jeito. Então, vendas é um processo lógico, com começo, meio, fim e método. Identifique qual é o método que melhor funciona com a sua equipe, com o seu tipo de produto, com o perfil da sua empresa. Né? Como é que você vai treinar um vendedor se você não tem um método de vendas? Existem trocentos, né? O mais usado no varejo, e eu falei, eu sou especialista em varejo, é o CVB, ou o CVBA, que é do Friedman, e várias outras entidades aí já nomearam de forma diferente, CVBA, Cavabem, Cavabex, enfim. O básico de vendas é o CVB, característica, vantagem, benefício. No varejo, ele funciona que é uma maravilha. Se você quer um método mais apurado, existem muitos métodos. Você tem que identificar qual é o melhor e treinar a equipe. É um guia, é um norte, é um direcionamento e vai facilitar a sua vida. Outra coisa, vamos supor aqui que todos são lojistas. Se você entra numa loja, rebobina a fita da loura aqui, o vendedor atende um cliente X. Amanhã,
esse cliente volta e o vendedor não está na loja, o outro vendedor vai atendê-lo da mesma maneira, vai atender com a mesma técnica. Não é um fala de um jeito, o outro fala de outro. Então, quando eu digo que o método de vendas é um norte, é uma direção, é um guia para a sua equipe, é por isso. Existem outras inúmeras vantagens de você estabelecer, criar, adaptar um método de vendas. Aqui são só algumas vantagens. Falando de treinamento, eu considero importantíssimo, e mesmo sendo um webinar de pouco mais de meia hora, eu não poderia deixar de falar sobre isso. Ensina a sua equipe a vender valor. Existe uma diferença imensa entre preço e valor, e a grande maioria, eu vou arriscar aqui, eu não conheço as estatísticas, mas eu vou arriscar aqui que 90% dos vendedores não sabem a diferença entre preço e valor. Quando você pergunta para um vendedor qual é a diferença entre preço e valor, ele fala, o valor agregado é uma coisa totalmente diferente. Preço é uma coisa e valor é outra. Quando você ensina o seu vendedor a vender valor, ele vai aprender a vender benefícios, a satisfazer necessidades. Esse é um assunto muito extenso, muito longo. É só um esclarecimento. Treinamento. A gente sabe que vendedor não gosta de treinar. O post que a gente está fazendo no Instagram essa semana fala sobre isso. Por que a minha equipe odeia ir para treinamento? Porque treinamento é chato, né? O vendedor vai para o treinamento e fica ouvindo alguém falar. Você tem que trabalhar seu material de treinamento. Tem que ser divertido, tem que ser animado, ok? Dica comece, deixa eu ver se eu coloquei isso aqui, comece com um vídeo. Não coloquei aqui, vamos lá. Comece com um vídeo, sempre. Crie uma discussão em torno do conteúdo. Em seguida, trabalhe o tópico, né, numa sequência lógica também. Você vai começar trabalhando abordagem, abertura de venda, sondagem, e até chegar no final. Então, começa com um vídeo, trabalha o tema específico e termina com uma dinâmica. Com certeza, você vai ter uma equipe mais engajada, com mais vontade de participar. Treinamento sem acompanhamento é aconselhamento. Então, treine e acompanhe. Sempre digo que todas as vezes que você está ensinando alguma coisa, caminha junto 15%. Depois de 15%, você vai deixando aos pouquinhos, mas pelo menos 15% caminhe junto. O treinamento, ele anda de mão dada, eu costumo dizer que é o investimento com retorno mais rápido que uma empresa pode fazer é em treinamento. E reduz a rotatividade. Isso é experiência própria. Consultorias que eu fiz de empresas grandes que mantêm um programa de treinamento e a gente, numa estimativa que nós fizemos, num apanhado, no levantamento, uma das empresas, nós reduzimos a rotatividade em 37%. Então, funciona. E vendedor, quando ele vai embora da sua empresa, ele leva o capital intelectual. Ele vai embora, além de levar o conhecimento, ele ainda leva esse conhecimento para o seu concorrente. Então, segura. Isso aqui que eu disse, manter um ambiente dinâmico, faça um treinamento gostoso de participar. Tudo que a gente falou aqui, de uma maneira bem rápida, tem a ver com isso aí. O vendedor, ele é necessário, ele é um agente de melhoria, e você tem que enxergá-lo dessa maneira. Investir no vendedor, investir principalmente no desenvolvimento, no crescimento dessa pessoa, como gente, como ser humano, é
criar uma equipe que é mais engajada, mais motivada, com vontade de fazer certo e dar certo, independente do retorno financeiro. É o que eu chamo de ambiente propício ao desenvolvimento, é um clima organizacional gostoso de estar. Então, o vendedor, ele tem que ser enxergado não como um mal necessário, mas como um bem necessário. A partir dessa visão, você consegue motivar, você consegue... Aí, eu ainda tenho uns minutinhos. O que é a motivação? Para existir motivação, tem que haver motivo mais motivador. Eu costumo dizer que é que nem bater palmas, você precisa de 2 mãos. Quando você entende o motivo da pessoa, você tem como disparar gatilhos motivadores. Quando o gatilho motivador encontra o motivo, bum, existe a motivação. Então, me desculpem, esqueci de pegar um copo, vou tomar água aqui mesmo. Se não molhar a voz, ela falha. Motivação é um comportamento. Você pode ajudar o seu vendedor a se motivar. É um estado. Vendedores que não sabem o que fazer e como fazer, geralmente são desmotivados. Então, falta de treinamento pode ser um fator desencadeante da falta de motivação. Desconhecimento da função. Desculpem. Fiquei muito tempo sem beber água, falando sem beber água. Eu costumo dizer que treinamento motiva. Por quê? Treinar mais, vender mais, ganhar mais. Então, círculo vicioso do sucesso. Eu sei mais, eu vendo mais, eu ganho mais, minha vida melhora, e aí nós vamos num crescente, né? Clima negativo, aquele gestor que grita o tempo todo, que só enxerga erro, que está corrigindo o tempo todo. Falta de confiança, falta de delegação, muitos gestores que não sabem delegar, falta de transparência, falta de fluxo de informações, uma comunicação mal feita, tudo isso desmotiva. E o ambiente fica pesado. Ai, nossa, foi num... Senhores, em vendas não existem milagres. Existe o vendedor que treina, que é bem-sucedido, existe o gestor que prioriza o treinamento e o desenvolvimento da equipe e tem uma equipe trabalhando feliz, satisfeita. E existe aqueles que não treinam, não evoluem e estão sempre reclamando que o mercado está ruim, que o cliente está ruim, que vender é horrível, que eu vou procurar um outro trabalho. Então, treinar, ensinar a fazer, ensinar a vender e desenvolver, ensinar a si. Ensinar a pessoa a buscar o autodesenvolvimento. Tem muita informação disponível para isso, muita. É fácil. Aliás, o que eu costumo dizer, não é fácil, mas é simples, porque tem um caminho. Você tem que estar disposto a fazer, arregaçar as mangas e ir adiante. Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. Foi rapidinho, mas eu cumpri minha meta de começar às 19h17 e terminar às 20 horas. Todo esse material vai estar disponível, basta que vocês me solicitem. Pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp, os slides em PDF, ok? E na próxima semana, dentro de 2 semanas, se eu não me engano, dia 4 de maio, nós vamos ter uma sequência de 3 webinars, onde a gente vai selecionar tópicos também do curso Gerente Treinador para estar discutindo. Hoje a gente fez um apanhado, né, um overview, que eu chamo, mas a gente vai tratar dos assuntos mais especificamente. Desde já, quero deixar meu convite, vai ser um prazer ter vocês comigo. Até a próxima, se Deus quiser.